Bem, pessoal, vamos de BTC na madrugada dessa segunda-feira, 3 de agosto. Agora em Nova York são 23 horas e 33 minutos. No Brasil já é meia-noite e 33. Gente, esse marasmo do mundo cripto tá intrigante, para dizer o mínimo. Porque vocês vejam que os futuros já abriram. Nasdaq 100 futuros subindo mais 0,91%, 0,90%. O índice KOSPI sul-coreano lá das gigantes de memória RAM tombando menos 4,55%. Com o Nasdaq 100 subindo, o que a gente poderia esperar nas próximas horas é uma permanência desse marasmo, no mínimo a permanência desse marasmo para o mundo cripto. Se Nasdaq emborcasse acompanhando o índice KOSPI, a gente poderia até esperar que o Bitcoin desenhasse mais uma agulhada aqui para a base da banda de VWAP mensal, ali em torno de 62, pode até agulhar para 61 em alguma coisa, mas há alguma coisa acontecendo. E tem por isso que eu quero pontuar para os senhores que os mercados, tem uma reportagem aqui muito interessante na Milk Road que diz o seguinte: a gente está vivenciando o maior caso de um bull run esperado para o mundo cripto, mas que não se reflete no preço. Eu vou repetir. A gente está presenciando o maior bull run potencial da história da criptografia que não se reflete no preço. As transações na rede ETH estão simplesmente dobrando a cada 12 meses. Nos últimos 3 anos isso tem acontecido. O volume de ações tokenizadas na Solana passou de $1 milhão para 3 bilhões de dólares, com B de Barcelona, com B de Brasil, em 12 meses. Eu vou repetir: o volume de ações tokenizadas na rede Solana saiu de $1 milhão para 3 bilhões de dólares em 12 meses. Na Avalanche foi 4 vezes mais transações em RWA. O que essa reportagem aqui da Milk Road está gritando? A gente está vivenciando o maior bull run potencial da história do mundo cripto que não se reflete no preço. Então, como é possível que uma infraestrutura que esteja crescendo exponencialmente e justamente quando ela acaba abraçando uma parcela significativa da circulação de riqueza líquida global, o mercado resolve decidir que ela vale bem menos? E é o que o mercado tem feito desde outubro de 2025. A gente já está em agosto de 26. Daqui a pouco é um ano de tokenização, de RWA, de stablecoins, enfim, de toda uma quantidade colossal, um Everest de riqueza sendo presenciando uma migração massiva para os trilhos da tecnologia blockchain, e neste mesmo período o mercado decide que isso vale bem menos. Não é uma anomalia, talvez seja a maior assimetria da história dos mercados de renda variável. É uma anomalia que está criando uma camisa de força absolutamente insustentável, porque existe uma pergunta que talvez seja uma das mais importantes para a história da criptografia e que está agora fazendo muitos analistas, cripto-influencers, quebrar a cabeça para poder tentar identificar o que está acontecendo, porque como uma infraestrutura pode estar sendo acionada cada vez mais, usada cada vez mais, exatamente no momento em que o mercado decide que ela vale cada vez menos. Porque normalmente essas duas curvas, né, adoção e valor, normalmente elas caminham juntas. Mas algo profundamente estranho e perturbador
está acontecendo no mercado cripto. Durante toda a história da economia, durante séculos, os mercados aprenderam a precificar ativos olhando para dois princípios muito simples: escassez versus utilidade, né? Algo que é raro e muito útil, normalmente ganha muito valor. Então a escassez mede a raridade e a utilidade mede o quão necessário ou indispensável um bem ou serviço é. Então, utilidade sem escassez o ar é muito útil, mas como ele é muito abundante, né, ele não vale nada. O oxigênio não vale nada. O ar que a gente respira talvez seja o bem mais útil que exista para a nossa espécie, mas como ele é muito abundante, não vale nada. Então, não adianta nada algo ser útil e não ostentar escassez. Agora, os ativos que ofertam a infraestrutura que representa os trilhos dessa nova circulação de riqueza líquida não permissionada humana está ostentando uma utilidade brutal, é escasso por arquitetura original, como a ETH, Solana, a Avax, mas os mercados ainda não capturaram valor nesse binômio utilidade e escassez do mundo cripto. Só que concomitantemente a essa fenomenologia, né, queda do market cap, do valuation dos principais trilhos de circulação de riqueza líquida não permissionada, as grandes L1s, como ETH, Solana, elas reduziram deliberadamente as suas receitas. Não sei se vocês repararam. ETH, Solana, inclusive a Avalanche, a Avax, elas deliberadamente derrubaram as suas próprias receitas, o que parece um pouco irracional. Mas isso tem relação com essa fenomenologia que a gente está presenciando, porque essas L1s fizeram soft forks nas redes para diminuir o valor da receita e ao mesmo tempo maximizar o fluxo econômico no longo prazo. Porque essa decisão ela muda completamente a forma como a gente deveria analisar e avaliar as blockchains. Talvez seja esse o ponto de inflexão que muitos não estão conectando. Porque quando você reduz dramaticamente o custo de se utilizar uma infraestrutura, você altera a elasticidade da demanda, né? Pensem na internet. A internet não conquistou o planeta porque cada pacote de dados era muito caro. Ela conquistou o planeta porque transmitir informações se tornou quase gratuito, né? O sujeito pode estar lá no Polo Norte, é só conectar uma antena do Elon Musk e o WhatsApp da família já começa a mandar um monte de bobagem. Ou seja, o custo no tráfego de dados foi reduzido a quase zero. Então, quanto menor o atrito, maior a complexidade econômica que se consegue extrair ou capturar dentro de uma determinada infraestrutura. Talvez nós estejamos observando exatamente esse fenômeno acontecendo nas blockchains neste exato momento. A gente não está vendo apenas redes ficando mais baratas, né? É só ver o exemplo da ETH. No último ciclo, a ETH custava uma fortuna e hoje é uma rede relativamente barata. Não é tão barata quanto uma Solana ou uma Avax C-Chain ou até mesmo uma L2 da ETH, mas ficou bem barata em relação ao que já foi. Talvez a gente esteja vendo o custo marginal da coordenação econômica global caminhar para algo próximo de zero, e isso vai criar uma dependência / mudança civilizacional, porque aí surge uma pergunta que talvez poucos estejam fazendo, né? Se o custo para registrar propriedade, liquidar ativos, emitir títulos, negociar ações, cunhar ou mover stablecoins, criar mercados, executar contratos inteligentes, tender continuamente para baixo em direção a zero,
O que acontece com o tamanho da economia que passa a caber dentro dessa infraestrutura? Porque infraestrutura, raramente ela é avaliada pela capacidade instalada presente. Ela é avaliada pela capacidade instalada futura. E é aqui que entra a postura do smart money em relação à criptografia, porque infraestruturas passam por duas fases. A primeira, em que elas aparecem absurdamente dimensionadas, como aconteceu com ferrovias, com cabos submarinos, com eletricidade, né? No começo todos achavam que havia um excesso de investimentos, depois chegou a demanda e se viu que não havia nenhum excesso, pelo contrário, havia falta. Depois descobre-se que elas, na verdade, não estavam superdimensionadas, né? Estavam, inclusive, ofertando uma infraestrutura aquém da demanda efetiva. E talvez as blockchains estejam entrando exatamente nesse ponto da curva, né? E há uma ironia acontecendo paralelamente a isso, porque boa parte do mercado ainda interpreta as taxas baixas de Solana, da própria ETH, que derrubou bem as taxas, fez um soft fork para isso, como fraqueza. E ao mesmo tempo em que o mercado interpreta isso como fraqueza, grandes representantes de Wall Street, como Bitmine, BlackRock, Fidelity, eles seguem acumulando posições confortáveis de ETH, de Solana. E por quê? Porque talvez eles estejam olhando para uma outra variável, não a receita atual ou anual, mas capacidade instalada. Essa é a diferença. O investidor de varejo, ele tradicionalmente busca o lucro, a receita anual ou trimestral de uma rede. Só que o investidor estrutural, ele olha para o throughput, né? Para a capacidade instalada da rede. São métricas completamente diferentes, mas que no médio e longo prazo também vão ofertar resultados diferentes. O throughput, que é a quantidade de atividade instalada potencial de uma rede, né, com a capacidade que uma rede tem de processar em termos de infraestrutura, uma determinada demanda, o throughput de uma Solana, de uma ETH, hoje pode estar gerando uma receita insignificante para os gigantes do mercado, para justificar um market cap de trilhões para uma Solana. Mas entendam que isso está criando uma dependência global em relação à ETH, em relação à Solana, que ainda será precificada pelo mercado num futuro muito próximo. Porque mesmo que hoje toda essa capacidade instalada gere uma quantidade de receita que o mercado considere insignificante para avaliar uma rede ETH em mais de 1 trilhão, por exemplo, percebam que paulatinamente o que essas redes estão criando é uma absurda dependência global em relação a elas, né? Talvez as blockchains estejam atravessando essa transição. As taxas caem, o throughput, a quantidade e a infraestrutura instalada e potencial segue crescendo, o preço permanece deprimido, o mercado conclui que não há valor, mas talvez o que esteja acontecendo agora seja a alteração do titular do pedágio. Porque quando esses gigantes de Wall Street eles assumirem verdadeiramente a posição de maiores holders de ETH em staking, maiores holders de Solana em staking, aí vocês podem ter certeza que eles vão ter voz e voto na governança da rede. E a gente sabe que o Wall Street nunca foi sobre preço de ativos. Também, mas nunca foi só sobre isso. O Wall Street sempre foi pedágio, sempre foi taxa de liquidação, sempre foi comissão. E eles, paulatinamente, estão aumentando a participação em staking
estão aumentando a voz e a governança nas redes. Em algum momento esse pedágio não ficará tão insignificante assim. Então, enquanto a cidade inteira começa a ser construída ao redor dessa estrada, eles têm interesse em deixar o pedágio quase gratuito. Mas quando essa dependência se tornar irreversível, talvez esse pedágio não continue nesses patamares. Por isso que essa reportagem é muito interessante e eu insisto com os senhores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar nas próximas semanas e meses. Talvez a gente esteja nessa transição para as blockchains, ou seja, a taxa e o pedágio cobrado é insignificante, justamente para exponenciar a dependência global em relação a esses trilhos. Só que, paulatinamente, os caciques de Wall Street estão acumulando ETH, Solana, AVAX, adquirindo voz e governança nas redes. Em algum momento, isso não ficará tão gratuito assim. Ou, no mínimo, o crescimento exponencial dessas transações vão fazer com que os mercados e esses que são agora os novos donos do pedágio vão fazer com que os mercados reprecifiquem violentamente esses trilhos. Por isso que eu insisto com os senhores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Gente, o mercado segue um marasmo. BTC segue estressando aqui a base da grade de regressão logarítmica. Isso aqui, invariavelmente, quando avançar, só vai parar em 250 mil dólares. Não será por falta de aviso aqui no canal. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar o próprio Bitcoin. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço. Fiquem com Deus.